Que a graça e a paz do Senhor Jesus nos fortaleça pela sua palavra nessa manhã. Êxodo capítulo 23. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Façam o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Durante 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi, o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano celebre uma festa para mim. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos, do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos da sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar em que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e os jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente estes ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, cananeus, heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porém as suas fronteiras desde o mar Vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim.
Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. O capítulo 23 de Êxodo fala um pouco mais sobre praticar a justiça. Os irmãos lembram, nós temos falado isso, que a intenção de Deus em todo o livro de Êxodo é construir um caráter de filhos no coração do povo de Israel. Aquele povo era escravo, e eles eram influenciados pelas culturas pagãs, mas Deus escolheu os descendentes de Abraão para serem seu povo. Como povo de Deus, Deus quer imprimir em nós a sua identidade, o seu caráter. Amado, andar com Deus é se submeter a um processo de santificação, onde nós vamos nos tornando cada dia mais semelhantes a Ele, no caráter, na santidade, no amor. E de maneira específica, o capítulo 23 nos fala sobre praticar a justiça. O nosso Deus é justo, Ele é totalmente justo. Ele não vai agradar a você ou a mim, Ele não vai agradar a pensamento A ou B, Ele é reto, Ele é justo, e nós é que temos que nos alinhar a Ele, e não tentar torcer as coisas, dar jeitinho, para que as coisas aconteçam do nosso jeito. E às vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, nas nossas orações, na maneira que tentamos resolver as coisas. Nós queremos que Deus haja da nossa maneira, mas Deus ensina em toda a Bíblia, mas o capítulo 23 de Êxodo, ele nos fala muito sobre a prática da justiça. E por que Deus quer que o seu povo tenha um caráter justo como dele? Para que os povos conheçam ao Senhor através da prática da justiça do seu povo. Que as pessoas olhem para nós e percebam em nós verdade, justiça, porque isso traz glória a Deus, isso traz testemunho de Jesus, isso traz manifestações da presença de Deus. Se nós queremos avivamento, se nós queremos realmente derramar do Espírito Santo genuíno, nós precisamos nos alinhar, deixar Deus tratar o nosso caráter, nos tornar justos, na maneira que a gente fala das pessoas, na maneira que a gente reage, na maneira que a gente resolve questões, sabe, aqueles jeitinhos, manipulações, toda prática carnal, isso não só desagrada a Deus, isso não só atrasa a nossa vida, isso dá mau testemunho, isso impede muitas vezes a gente de estar experimentando o melhor de Deus sobre a terra. Quero compartilhar então alguns princípios aqui no capítulo 23 de Êxodo, de maneira tentando ser bem didático. Primeiro, praticar justiça. Em primeiro lugar, Deus nos ensina aqui que nós devemos sempre andar na verdade e na misericórdia. Há duas virtudes de Deus que nós precisamos sempre praticar: verdade e misericórdia, mesmo quando isso nos custe algo. Às vezes nós somos tentados a torcer uma verdade, né? Nós não falamos que mentimos, mas muitas vezes há mentiras em falas nossas. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não, e fora disso é do maligno. E aí o versículo 1 diz aí, Êxodo 23, 1, não espalhe notícias falsas. Às vezes nós achamos que fake news é uma coisa nova. Na verdade, isso é uma linguagem atual e tem muito a ver com as redes digitais, e nós devemos nos preocupar com isso realmente. Amado, nós devemos ser alguém que propaga a verdade, e com a motivação de edificar, não com ódio, não para promover os nossos próprios desejos e interesses. Não promova notícias falsas. Você ouviu algo sobre alguém nas suas relações sociais e de alguma forma aquilo te convém, divulgar aquilo que vai difamar a reputação daquela pessoa, vai ser prejudicada, e você passa adiante. Amado, a Bíblia diz que isso é pecado contra Deus. Não faça isso, não espalhe notícias falsas. E olha, o texto diz: não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Sabe, alguém que tenta testemunhar para ficar contra alguém, simplesmente por maldade, pelos seus próprios desejos. Andar na verdade é se parecer com Jesus. Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda mentira vai nos associar com o pai da mentira, que é Satanás. Nós não podemos brincar com essas coisas, nem nas pequenas coisas. E não só andar na verdade, do versículo 1 ao 9, fala sobre andar na verdade e na misericórdia. É muito interessante a gente perceber isso no versículo de número 4. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo,
leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não abandone, ajude o dono a erguer o animal. Amado, amar o próximo não é só ensinamento do Novo Testamento. O nosso Deus é um Deus que nos ama. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Quem anda com Deus deve praticar a justiça e a misericórdia. Alguém que te odeia, alguém que faz mal a você, alguém que te prejudica, você deve abençoá-lo em toda oportunidade. O Senhor Jesus diz que se o teu inimigo tiver fome, ele te comer. Às vezes nós somos prontos para socorrer e ajudar pessoas que de alguma forma nos dão algo em troca. E às vezes quando a gente sabe que alguém que às vezes nos fez mal, nos prejudicou, ou que a gente de alguma forma tem resistência, a gente diz, não é comigo, deixe que outros nos ajudem, ele tem outras pessoas. Isso tudo mostra o nosso coração, amado. As nossas atitudes revelam mais de nós do que do outro. Nós amamos não pelo que o outro é, mas nós amamos por quem nós somos em Cristo, por quem Cristo é em nós. E aprendemos a amar também porque o outro é criado à imagem e semelhança de Deus e deve ser respeitado na sua dignidade como ser humano. Você quer se tornar povo de Deus? Pratique a verdade e a misericórdia, porque isso é honrar o Senhor, isso é confiar no Senhor. No versículo 6 de Êxodo 23 fala, não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe de falsa acusação. Não mate o inocente, o justo, porque eu não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega. Há muitas formas de subornar, né? Desde aquela da pessoa que dá um dinheiro ao guarda para que não seja multado. Mas existem muitas formas no nosso dia a dia, onde a gente tenta anular algo errado que a gente faz, com algum tipo tentando dar à pessoa algum tipo de gratificação para que ela faça vistas grossas aos nossos erros. Amado, nós precisamos andar na justiça. Se nós queremos avivamento, se nós queremos andar com Deus, nós precisamos praticar a verdade e a misericórdia. Em segundo lugar, a gente percebe aqui que nós também devemos praticar a justiça, cultivando e cuidando da terra que Deus nos deu. O primeiro mandamento que Deus deu na Bíblia para Adão foi o quê? Cuide do jardim. Todos nós temos um jardim para cuidar. Não necessariamente aquele jardim que o texto fala e que alguns de nós temos em casa, mas nós temos uma terra para a gente cuidar, um ambiente para a gente preservar, um ambiente espiritual, a sua casa, suas amizades. Nós devemos ser aqueles que cuidam, cultivam bons frutos, boas sementes, para que a gente possa colher aquilo que a gente mesmo está plantando. Há pessoas que o seu lar, as suas amizades vão se desgastando, porque elas mesmas cultivam sementes ruins. A Bíblia diz que Deus, Ele é semeador, Ele semeia trigo, mas o inimigo vem e semeia o joio. Nós temos que decidir se a gente vai cultivar em nós e no nosso ambiente trigo ou joio, coisas boas ou coisas ruins. A Bíblia diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E às vezes as nossas conversas, elas são muito mais negativas e trazem prejuízos enormes, a curto, a médio e sobretudo a longo prazo. Desgastes e pessoas vão se apostatando por nossa culpa, por nossa causa. O texto está falando sobre o plantio da terra, cuidado da terra. Perceba no versículo 10, durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Há um mandamento aqui então da gente ser pessoas que trabalham, que cultivam, e ao mesmo tempo não só cultive a terra, mas o texto fala para você cuidar no sentido de no 7º ano você não trabalhar a terra. E assim também no 7º dia, versículo 12, durante 6 dias você fará o trabalho, o 7º você descansa. É muito interessante isso, irmãos, porque no versículo 10 diz que nós devemos trabalhar 6 anos e no 7º a terra deve também descansar. Esse princípio bíblico é tremendo. Nós precisamos aprender a equilibrar o trabalho e o descanso. Trabalhar excessivamente é amor ao mundo, é falta de confiança em Deus. Descansar excessivamente é preguiça.
O equilíbrio entre essas duas realidades é que faz a gente ser bons cultivadores. A terra precisa de descanso. Então Deus deixou já essa lei da agricultura para eles. E é algo que hoje os grandes agricultores praticam, de saber deixar a terra descansar, trocar alguns tipos de cultura, para que a terra não seja totalmente, depois perca as suas propriedades. Então Deus aqui está nos dando princípios que valem para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de relacionamento e para a vida natural de plantio. Aprenda a cuidar da terra que Deus te plantou. Aprenda a cultivar o lugar onde você está estabelecido por Deus. Deus te estabeleceu num lugar, numa família, numa cidade, para ser bênção neste lugar. Aprenda a ser alguém que influencia o ambiente para que haja bons frutos com o que você fala, com o que você faz, se você quer realmente praticar a justiça de Deus. Em terceiro lugar, para andar na justiça de Deus, nós também aprendemos em Êxodo 23 que nós precisamos sempre celebrar e ser gratos por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Irmãos, festejar e ser grato é mandamento bíblico. Qual foi a última vez que você fez uma festa para Deus? Eu não estou dizendo apenas quando você vai a um culto que é uma festa convocada, que também é importante. Quantas vezes convocamos as festas ao Senhor, celebrações ao Senhor, e algumas pessoas se colocam de fora. A Bíblia coloca isso como ordenança. 3 vezes ao ano Israel precisava parar tudo, e até hoje eles fazem isso, para celebrar ao Senhor. Amado, isso é andar na justiça. Deus tem te sustentado, Deus tem te abençoado. Então é justo que eu e você nos aproximemos dele para agradecer, para celebrar. E Deus estabeleceu 3 festas. Aqui aparecem as festas dos pães sem fermento, né? Ou pães asmos, versículo número 15, que era uma festa associada ali com a Páscoa. A Páscoa acontecia justamente no primeiro dia dessa semana de pães sem fermento. Tinha a festa das colheitas e tinha a festa da ceifa. Versículo 16 diz: celebre a festa da ceifa, dos primeiros frutos do trabalho que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita no final do ano, que é tabernáculo. Então todas as festas, elas estavam ligadas à agricultura, né? Ao começo, ao final do plantio. Estavam ligados a feitos que Deus tinha manifestado sobre a história do povo de Israel. E as festas também apontavam para o Messias, mostrando que ele sim seria aquele que viria e nos daria a verdadeira frutificação, a verdadeira salvação em Cristo. Mas o que a gente quer destacar aqui, amados, que o povo precisava se achegar a Deus para agradecê-lo, para louvá-lo. Hoje, a maioria das pessoas, a gente percebe que buscam os cultos, as orações, para receber algo. E a Bíblia diz aqui claramente que ninguém deve aparecer diante de Deus de mãos vazias. Versículo 15 diz isso: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. O que Deus está dizendo aqui é que se você reconhece que é Ele que te dá força para trabalhar, é Ele que manda chuva, é Ele que faz você cultivar a terra e tem fruto, se você está recebendo algo, você tem algo para ofertar e dar a Deus como gratidão. Eles tinham frutos que eles estavam colhendo na primeira, no segundo frutificação, porque na verdade havia aqui colheitas diferentes, em tempos diferentes. Então eles não deveriam chegar diante de Deus de mãos vazias, porque era uma maneira de falar o seguinte: eu não tenho recebido nada. Quando você chega diante do Senhor com ofertas, você está dizendo: Senhor, o Senhor tem me dado, o Senhor tem me sustentado, o Senhor é o meu Deus, então eu quero revelar minha gratidão, dando ao Senhor. E aqui o mandamento é claro: trazendo a casa do Senhor, ou seja, o lugar onde você se reúne como povo de Deus, como família de Deus. Levar as suas ofertas com gratidão, com alegria. E em último lugar, para a gente poder andar na justiça de Deus, nós precisamos também aprender a sempre nos alinhar às palavras e às promessas de Deus. Nós temos que nos alinhar. Essa palavra aqui fala sobre alinhamento com as palavras e com as promessas de Deus. Quando a gente pergunta quem quer receber as promessas de Deus, todo mundo diz amém. Mas o mandamento não é receba as promessas. O mandamento é se alinhe à palavra de Deus. Dê atenção e obedeça a palavra de Deus. E aí você vai estar se alinhando às promessas de Deus. Olha o versículo 20.
o que diz aí claramente: eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele. No versículo 22, mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, fizerem tudo o que eu ordeno, aí sim vem as promessas. Então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, adversário dos que são adversários de vocês. O meu anjo irá diante de vocês. Irmãos, é tremendo essa promessa. Versículo 25, adorem o Senhor, o Deus de vocês, Ele abençoará o pão, a água de vocês, tirarei as enfermidades do meio de vocês. Deus está mostrando claramente que o chamado dele é para que a gente obedeça, ouça, pratique atentamente a sua palavra. Nós devemos obedecer a Deus por amor a Ele. Nós não devemos obedecer a Deus para que Ele nos abençoe. Mas é um princípio bíblico. Há muita discussão sobre isso na teologia, porque algumas pessoas dizem: não, Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar, e realmente é verdade, Ele nos abençoa sempre pela graça e misericórdia, mas, amados, as promessas de Deus, a grande maioria são condicionais, e o texto está dizendo: se você atentamente ouvir e obedecer, eu vou derramar uma graça especial sobre vocês, sobre a saúde, sobre a água, sobre o pão. Aqui não está falando de teologia da prosperidade, que Deus vai te dar tudo o que você imaginar, você vai ficar rico, mas está dizendo aqui de um favor de Deus sobre a nossa vida, seja qual o nome que você quiser dar, mas esse princípio é verdadeiro e é bíblico em toda a expressão da Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, que quem ouve e obedece a palavra de Deus vai receber promessas de Deus que os outros não vão, vai experimentar vitórias, superações, o inimigo vai fugir, você vai ter vitória sobre o inimigo, simplesmente por estar andando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, porque Deus honra os seus princípios, Deus é justo. No Novo Testamento o Senhor Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama eu o amarei e me manifestarei a ele. Para as igrejas em Apocalipse o Senhor Jesus diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Ao vencedor, ou seja, aquele que é fiel, que perseverar até o fim, ao vencedor, há promessas em cada uma das 7 igrejas, lá em Apocalipse: eu darei de comer da árvore da vida, eu darei o maná escondido. Deus está prometendo várias e várias promessas para quem se alinha à sua palavra. Amado, andar na justiça de Deus é levar a palavra de Deus a sério, em toda a sua expressão. Nós não podemos ler a Bíblia e escolher o que a gente mais gosta. Uma frase que eu gosto muito de citar, de A.W. Tozer: se você só segue da Bíblia aquilo que você mais gosta, você não está seguindo a Jesus, você está seguindo a você mesmo. Você está apenas usando a Bíblia para, de alguma forma, trazer algumas boas informações e algumas coisas interessantes, ou aliviar a sua consciência, te dando a sensação de que você está agradando a Deus, indo para o céu, porque você lê a Bíblia e você pratica algumas coisas sobre ela. A Bíblia foi escrita para ser luz para todo o nosso caminho, para nos quebrantar a cada dia, para nos moldar, para libertar a gente de um caráter corrompido, de uma vida injusta, e nos tornar mais semelhantes ao nosso Pai. Nós somos filhos de Yahvé, nós somos irmãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o único Deus, Deus verdadeiro, Deus santo, Deus justo. A tua justiça, Senhor, é maravilhosa, por isso estamos vivos, porque o Senhor é um Deus justo, misericordioso, fiel. E a nossa oração, Pai, é que essa palavra nos inspire a nos tornar a cada dia mais semelhantes a Ti. Pai, as áreas da nossa vida onde tem injustiça, traga arrependimento, traga luz, para que nós possamos andar na Tua verdade. Pedimos assim no nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.